Muitas pessoas confundem o uso de atividades recreativas como atividades destinadas a resgate e trabalhos em espaços especiais. Vamos falar um pouco sobre isso? É bem comum algumas escolas e instituições venderem usos de atividade geralmente recreativa ou algumas que são utilizadas também para atividades táticas operacionais, como atividade em altura e em espaço confinado. Exemplos clássicos disso: o uso do rapel. O rapel é uma atividade recreativa. Geralmente ele usa um dispositivo chamado freio 8. O freio 8, como eu acabei de falar, ele é destinado especificamente para atividade recreativa e nós temos o 8 em aço, que ele tem duas alças, uma em cada lateral, que ele é destinado para atividade tática operacional. Por exemplo, se você bem observar demonstrações policiais, demonstrações de equipes do exército em intervenções com helicóptero, é bem comum o uso desse dispositivo. Quando falamos em força de segurança pública, como bombeiros militares, quando empregado a atividades que vão salvaguardar vidas, em que condição? Quando há uma ameaça de extermínio da própria vida, em atividades táticas dessa natureza, é utilizado esse dispositivo, o freio 8 de resgate. Mais uma vez, confeccionado geralmente em aço com alças laterais. Tem ele também em alumínio? Tem, Anderson. Tem ele em duralumínio. Tem essa questão de observar a resistência do dispositivo. No entanto, voltando ao foco da nossa conversa, é um dispositivo geralmente voltado para a atividade recreativa. Se você receber uma instrução apenas com descida com corda usando um freio 8, pode ter certeza que a sua certificação é válida sim, mas o que você recebeu como conhecimento, eu não posso atribuir ele a uma atividade de, por exemplo, de acesso por cordas, né? Outra atividade bem comum de vermos, algumas pessoas empregam ela em atividades operacionais de resgate, que também é voltada ao uso esportivo, é o uso de tirolesa. Tirolesa geralmente é feito com um único cabo. Então, observem que tipo de instrução você está recebendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês uma técnica chamada skate block. Como é que funciona a técnica de skate block? Eu vou montar cabos para fazer transposição de pessoas, de pacientes, de vítimas, porque essa técnica é utilizada para resgate. Eu vou fazer o uso dessa técnica, uma descensão em um plano ou inclinado ou totalmente horizontal. É permitido no horizontal? É um pouquinho mais trabalhoso, porque a descida da vítima eu preciso de observar o emprego de equipamentos específicos para tudo isso. Então, se eu não tiver todos os equipamentos adequados, minha técnica fica inviável. Então, observe, você é conhecedor da técnica? É. Porém, você tem todos os equipamentos disponíveis? Se você não tem, tenha cautela, não realize o emprego desta técnica. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo de uma corporação militar realizando essa atividade. No entanto, eles estão realizando ela não para descensão, mas para ascensão. Por quê? Tendo em vista resgates em plano inclinado, onde minha vítima está, por exemplo, em um barranco, em um rio de difícil acesso, por que eu estou falando isso? Muitas pessoas, às vezes, se aventuram na realização de trilhas, acesso a cachoeiras, e esses locais são de difícil acesso. No entanto, ao acontecer um acidente, eu preciso realizar a remoção de forma segura dessa pessoa desse espaço. Então eu vou utilizar, e é importante falar isso, eu ter o conhecimento de técnicas e empregar isso de forma tática. Não adianta eu engessar, eu tenho um conhecimento técnico, eu só vou usar daquela forma X. Não, eu posso
lógico que com segurança, com cautela, dá uma diversificada. O skate block, eu vou colocar a minha experiência. Eu tive um contato excelente em uma escola, vou deixar para vocês na descrição do vídeo o perfil, na descrição do vídeo o perfil dessa escola, para que quem tem interesse busque também. Lá nas atividades nós tivemos o uso em um espaço fazendo uma descensão com o skate block. Uma vez, não, várias vezes, porque a gente precisa tanto aprender como praticar a técnica. Então, usamos em descensão. E o vídeo que eu falei para vocês, que está rodando aqui ao lado, é uma equipe de bombeiro fazendo ascensão. É proibido? Não. Eles apenas adaptaram a técnica que eles aprenderam, a tática para o momento que eles provavelmente seja um cenário que eles mais vão encontrar para fazer o resgate dessa vítima. Então, observando. Se eu tenho conhecimento que atividades recreativas não devem ser utilizadas para o resgate de pessoas, então eu devo me atualizar. As intervenções de resgate, de socorro, de primeiros socorros, de uma forma geral, se atualizam constantemente. E atividades dessa natureza não são diferentes. Utilizava-se emprego disso, por exemplo, a questão da tirolesa para resgate, utilizava, mas era o que as pessoas tinham conhecimento da usualidade. Hoje em dia é diferente, existem técnicas adequadas, equipamentos próprios destinados a esse tipo de atividade. Então vamos lá, voltando ao que eu falei do acesso por cordas. Toda vez que você for fazer a utilização do skate block ou de um acesso por cordas, eu preciso garantir a segurança de todos envolvidos naquela cena. Seja você o resgatista ou a vítima. Então, se é um acesso por corda simples, ou mesmo no momento do resgate, eu preciso trabalhar com redundâncias. Eu preciso ter um sistema principal, que é o sistema que eu estarei utilizando para fazer ascensão, descensão, a retirada da vítima daquele espaço, e eu preciso ter um sistema secundário. Para quê? É um backup, é a minha segurança, a segurança de quem comigo está ali naquela atividade. No skate block é a mesma coisa. Se vocês observarem a imagem, eu tenho no mínimo 2 cabos. Por quê? Um cabo é o principal, no outro cabo é o backup. Na atividade que eu citei para vocês agora, onde a Corporação de Bombeiros está fazendo uma ascensão, eles utilizaram 3 cabos. Por quê? 2 cabos, um backup, o outro eles utilizaram para fazer esta transição da pessoa, e o terceiro cabo é o cabo de tração. Então, por que os 3 cabos? Simplesmente por isso. Um backup, um cabo de rolamento e um cabo de tração dessa vítima. Mas sempre que eu for fazer acesso por cordas, 2 cabos, um principal e um backup. E aí, se vocês observarem, eu estou utilizando aqui um boné e eu queria justamente falar sobre isso para vocês. Equipamentos de segurança. Atenção aos equipamentos que você vai utilizar como equipamento de proteção individual. Esse aqui é um boné de segurança. Eu não consigo mostrar para vocês, mas eu vou colocar a legenda. É um boné de segurança, ele não tem CA, mas ele é regido por uma norma europeia. A norma europeia 812, que vai falar sobre bonés de segurança. No entanto, lá vem falando em específico que, apesar de ser um boné de segurança, ele vai me proteger contra impactos de pequenas lesões, eu não posso utilizá-lo em área externa e muito menos ele vai substituir o uso do capacete. Então, se você está trabalhando dentro de uma edificação onde tem ali manutenções em uma baixa altura, que possa ter risco, por exemplo, de ferramentas que causem ali uma lesão leve, eu posso sim estar substituindo o uso de outros modelos de capacete por um boné de segurança, desde que esse boné tenha uma certificação, como eu citei para vocês agora. Esse aqui não tem a certificação nacional, mas ele tem certificação europeia, como muitos equipamentos de trabalho em altura e resgate também. Porém, tem alguns modelos, alguns fabricantes que têm certificação nacional, que tem o CA. Toda vez que eu for empregar o uso de equipamentos de segurança, observar com atenção essa questão da certificação. E aí eu falei de certificação, eu volto no começo da minha fala, onde eu falei sobre o uso do freio 8. O freio 8 ele tem uma certificação, um registro europeu? Tem. Porém, se você for buscar fazer pesquisas detalhadas, em momento nenhum você vai encontrar arquivos
que vão direcionar esse equipamento, freio 8, para uso de atividades de resgate. Então, agradeço muito sua atenção, espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.